Mãozinha, todo mundo com a sua mãozinha. Bora, meninas? Atenção, ensaio geral. Vou fingir que não é de verdade, tá? Para ver se alguma vez está certo isso. Bate a palma aí, vai, Thaís, vai, Ana. Nunca dá certo, só para avisar. Para ser pessimista. 1, 2, 3 e... Você também fez uma... Tem que prestar atenção. Uma filha. Com Thaís Seixas, hoje jornalista querida. Eu trabalhei com ela 3 meses seguidos para ela ficar mais poderosa do que ela já é na Rádio Tarde. Ana Santos, como sempre, eu, como sempre, e Unissex, como sempre, com temas aleatórios que são todos importantes. Como nós estamos comemorando Brasil, país democrático, olha a torcida, tanque na rua, nem pensar, o cara que vai fazer outra coisa da vida. Nós vamos colocar o tema em votação, que gente, tem uma surpresa para a Thaís hoje, para ela se sentir motivada. Então, eu já escrevi, pela primeira vez na história, eu escrevi o tema para não esquecer. Olha, tu está cortando o queixo, diretor. Tu está cortando o queixo. Que eu me mexo, é a coisa da hiperatividade. Se empolgou. Aqui bem comportadinha. Tema número 1, atenção, meninas. Diante dessas perdas gigantes que a gente está tendo, o coração ontem ficou tão assim, estranhamente pesado, sendo leve, e com um medo que me deu ontem de que, nossa, Caetano também está com 80, Gil também está com 80, Bethânia, meu Deus, sabe assim, quem vai substituir essas pessoas? Que eu olho para o Brasil e digo, quem? Não consigo perceber quem é a pessoa, ou quais são os novos artistas revolucionários que não consigo saber onde eles estão. Quero a ajuda de vocês, tema 1. Tema 2, começou a temporada de mentira! Vai ter eleição, campanha eleitoral na televisão, gente! Então, vocês querem um tema cínico e feliz, como uma temporada de mentira, ou um tema profundo, como é que a gente substitui uma geração genial? O que é que vocês votam? Tananã!
Olha, eu voto no primeiro, viu? Das gerações aí, das É? novas gerações. Como substituir? Então, Até pronto. porque foi uma angústia minha também, viu? Ana já subscreveu o seu voto também? Você vai votar nesse tema também? Vou Pronto, sim. então vence esse tema, que é um tema que ontem me deu uma angústia enorme. Não, acho que já está até apresentado o tema, né? Quer dizer, num país que fabricou Tom Jobim, João Gilberto, Taiguara, gente, foram tantos gênios. Edu Lobo, que também já está velho. Gente, você vai olhando assim, quais são os compositores que vão fazer as trilhas sonoras do Brasil que eram mundiais? Rapaz, não sei. Quem são os humoristas geniais como o Jô Soares, que vão colocar em xeque a estupidez com uma delicadeza, que não, Chico Anísio, também não sei. O humor ficou mais grosseiro, não sei se vocês vão concordar comigo, mas mais pesado. Quem é a nova geração de grandes atrizes? Qual é a geração de grandes atores? Se a gente vê eles falando, às vezes, nos filmes, a gente não entende o que eles falam. Não tem aquela coisa da fala extraordinária do ator. Quer dizer, jogo para vocês. Como é que a gente substitui Uhum. uma geração genial? Ou é o Brasil que não conseguiu ser genial tantas vezes? Não sei o que aconteceu. Ou é Engraçado, educação? Joana, você falar isso, porque ontem eu estava falando sobre isso, né? Até por isso que eu votei nesse tema, porque até antes, né, da morte de Jô, né, uns dias antes, porque justamente, a gente estava falando sobre 80 anos de Gil, 80 anos de Caetano, né, agora, e a gente conversando, né, no trabalho sobre isso, né? Meu Deus, a gente não quer perder essas pessoas, né? A gente quer parar eles no tempo, a gente vê a evolução deles, né? Enfim, a velhice mesmo, né? Que chega para todos e chega para eles também. E eu estava comentando sobre Milton Nascimento, né? Falando dessa última turnê de Milton Nascimento e falando como eu vi o vídeo, né? De divulgação de Milton, que ele está bem assim, né? Falando devagar. Eu vi o último show de Milton aqui na Concha Acústica, né? Antes da pandemia. E eu não tinha visto, eu não via ele há muito tempo, né? Quando eu vi no palco, eu fiz, ai, dá um aperto no coração, né? De nossa, tá, é isso, é a evolução do tempo mesmo, né? E para o artista, a gente acha que o artista tem que parar no tempo, né? Tem que ter aquela imagem que a gente já tinha há muitos anos. E aí eu estava conversando sobre isso. E vem, lógico, né, essa pergunta aí, logo em seguida, né? Quem vai ficar no lugar, né? Porque a gente vê, por exemplo, no caso dos cantores, a gente vê uma geração da nova MPB, da novíssima MPB, né? Mas, para mim, eu não consigo acompanhar, eu ainda não consegui acompanhar essa nova geração, né? Eu vejo, inclusive, artistas baianos, né, que estão fazendo aí sucesso, mas eu acho que a sensação que eu tenho é que não tem aquela força de conjunto ali, né? Não tem aquela força né, dos tropicalistas, assim, daqueles grupos, né, que hoje são esses setentões, oitentões. Então, eu fiquei um pouco angustiada também, né, E assim, pensando vamos nisso. dizer, Tom Jobim foi uma geração, mas aí veio a geração Cazuza, pô, muito importante a geração do Cazuza, Renato Sim. Russo, muito importante a geração de Renato Russo também. Mas e agora? É a geração de quem? Eu não consigo nem botar na minha cabeça uma coisa assim, um som que tenha essa potência emocional, geracional. E uma Olha, outra coisa que eu vou jogar para a Ana. Antigamente, um puxava o outro. Caetano puxou Gil ou puxou Caetano, eles se puxaram juntos, depois foram puxar Bethânia, puxaram Gal. Foi uma geração inteira que um cantor puxava o outro, todos de muito talento. E agora cada um puxa a si mesmo. É muito mais difícil, talvez, você se manter no sucesso num mundo tão pulverizado como esse. E aí já vou passar para a Ana isso também. É mais difícil? Antigamente era mais fácil? Ou era mais difícil antigamente, por isso que todo mundo se juntava? Sabe assim, uma coisa que ontem eu estava fazendo conto para colocar no bug, eu falei assim, gente, que solidão horrível, enquanto todos eles morrerem. Vai, Ana. para mim, eles, os mais velhos, estes grandes artistas que o Brasil tem e que são amados pelo mundo inteiro,
admirados, seguidos, eles estão a fazer a parte deles. Eu vejo Caetano que está a passar um pouco a pasta, a passar as informações, a sabedoria para os filhos, para as pessoas, para todos os talentos que ele vê, ele vai, deixa, ele está deixando sementes, ele quer que a coisa continue. Eu pego no exemplo do Caetano, mas podia pegar em vários. Sim, eu acho que é muito importante que o jornalismo precisa mudar um pouco o foco, isto é, o jornalismo precisa também ele de ir à procura dos talentos e de fazer a divisão de águas, porque eu acho que o jornalismo musical, digamos assim, neste momento, ele vai atrás de tudo que tem visualizações e que é famoso e que dá dinheiro e não faz divisão de águas. Não estou a dizer que vai deixar de fazer, não, toda a gente é importante, mas fazer uma divisão de águas, de qualidade, de profundidade, porque na época do Caetano, na época do Gil, quando eles estouraram, também havia outras pessoas, outros estilos, mas o jornalismo é muito importante nesta altura. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente deveria fazer duas coisas. A primeira, seguir as visualizações, mas a segunda coisa que talvez a gente não esteja fazendo é procurando novos talentos que a gente consiga apresentar, mesmo aquele que não tem visualização. Mas, não é E a procurando gente só. começar a ceder as nossas visualizações para marcar o cara e dizer, olha como esse cara tem talento aí. Mas não é só procurando, Ana, o jornalismo, eu digo jornalismo porque é o principal foco, é ele que dá a luz, é ser capaz de captar o verdadeiro talento e esse sim dar mais luz, tá? O jornalismo tem 50 focos, 50 luzes, e luzes para todos, mas aqui e aqui as luzes têm que estar mais fortes, porque estes aqui são fortes, são Caetanos do futuro, são Betânias do futuro. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Dizendo que antigamente havia cantores profundos que iam discutir temas políticos e aqueles que eram mais leves. Mas agora, quem está discutindo os temas profundos? O pessoal do hip hop? O pessoal dos rappers? E não tem também tanta inclusão aí, né, nesses meios. Assim, falando da questão do jornalismo, eu tenho duas experiências diferentes, né, na minha vida profissional atual. Ana estava falando sobre a questão de aprofundar, né, de dar luz, né, para esses artistas. Eu acho que isso fica hoje muito a cargo assim de veículos mais especializados, né? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, eu trabalho hoje no Portal à Tarde. Portal à Tarde, como outros grandes portais, né? Primeiro que a gente já sofre de uma coisa que é a redução, né, da equipe, né, de pessoal. Isso já vem, não é de hoje, mas já vem acontecendo há muitos anos. Pessoas que fazem de tudo. Antes a gente tinha, por exemplo, equipes especializadas, específicas para cultura, específicas para esportes, específicas para políticas. Hoje, isso tudo, por exemplo, principalmente a parte de cultura, foi um pouco afetada, né, por essa redução. Então, hoje a gente tem uma pessoa que é mais específica para cinema, por exemplo, que a gente tem o Cine Insight. Mas a questão da cultura, muitos que fazem notícias locais de Salvador e tal, acabam fazendo cultura também. Então, não é uma pessoa especializada que vai descobrir ali, por exemplo, um talento, fazer uma matéria específica. Já no caso do impresso, a gente tem o Caderno 2, que as pessoas podem se aprofundar mais, né? Trazer ali novos artistas, fazer uma matéria mais ampla sobre isso. E na minha outra experiência, na Rádio Educadora, que eu faço matérias para o Multicultura, que é um programa especializado em cultura, e aí sim eu percebo mais isso, assim. A gente faz matérias, eu entrevisto pessoas, às vezes, que eu nunca ouvi falar na minha vida. E isso é ótimo, né? Porque, assim, às vezes é um cantor que está lançando um single, está lançando carreira solo, já foi de alguma outra banda, mas que também a gente não conhece, até do interior do estado, e a gente passa a ouvir aquilo, né? Pelo menos uma música a gente ouve, porque é uma música que a gente coloca na matéria que a gente faz com aquela pessoa, né? Então, isso amplia um pouco assim, a nossa própria visão do que é que está acontecendo ali no momento.
Mas eu acho que são poucas as iniciativas que são focadas nisso. Então, a Multicultura já vem de uma rádio, né? Uma rádio do Estado, uma rádio que tem essa diversidade musical, aposta na música feita na Bahia, né? Dos artistas novos e tal, já tem essa característica, né? Então, eu acho que isso é um pouco mais assim focado nessas questões, né? De novos artistas, quem são eles, o que está acontecendo, sem deixar os que já estão aí de fora, né? Sim. Mas eu acho que nos grandes portais, grandes veículos, isso fica um pouco a desejar por várias questões, né? Por equipe reduzida, por a gente ter que dar conta de todos os assuntos, de todas as notícias que estão acontecendo ali no momento. Então, acho que a cultura, infelizmente, é uma das editorias que fica um pouco de fora assim dessa questão da apuração maior, né? Do trabalho de pesquisa maior, né? Em função das outras. Sim, eu percebo, é isso, é que o mundo é complexo, porque eu falei uma coisa que é importante, mas você também me mostrou a realidade, né? Eu digo assim, eu acho que era bom fazer isto, aí você diz, mas a vida está assim, eu percebo isso, mas então eu aí fazia um outro estímulo, que é, por exemplo, há uma música que o Caetano Veloso canta, das milhões que eu amo e que todos amamos, que é Cajuína, que eu gosto muito, e que quando percebi porque é que ele tinha escrito aquela música, né, que tinha a ver com um amigo que sofreu, enfim, e ele estava com o pai, ele estava a tomar uma cajuína, um licor, né, de caju, com o pai, e viu o filho tinha morrido e era um amigo dele e quase não falaram. Enfim, não vou agora contar aqui a história, senão não saio daqui, mas a questão é que tocou-me tanto aquela história, e tocou-me tanto ele a partir dali ter escrito uma música, que eu amo muito mais essa música. Então eu também acho que o artista precisa de se mostrar um pouco mais como pessoa, ser mais profundo ele próprio. E os artistas parece que agora não estão a debruçar-se tanto sobre isso. Então, peraí, deixa eu de novo dar outra arrumada. Há alguma coisa que talvez nos pertença mais uma vez, porque nessa pressa do jornalismo, as perguntas ficaram um pouco pasteurizadas. Então, vamos dizer, Marisa Monte vai lançar um CD. A gente já sabe praticamente quais são as perguntas, que vão ser mais ou menos as mesmas de Russo. Então, o que é que Russo e Marisa Monte têm em comum? Eles têm em comum para serem cantores, mas de resto as carreiras são completamente diferentes. Como é possível que as perguntas sejam sempre tão iguais? E isso é assim para tudo. Então, acaba que, de uma certa maneira, como a informação fica, vamos dizer assim, rasa, a gente acaba não conhecendo a pessoa, porque a primeira pergunta é: e aí, como é que ficou a realização do CD, os músicos? Você sabe mais ou menos toda a construção do que está ali e não tem a história. Não tem, por exemplo, desse CD aí, qual é a história que te emocionou? Porque cada música é uma história, gente. Se o cara é compositor, cada música é uma história. Nem nunca houve essa relação de pensamento quando você faz uma entrevista. Então, vamos pensar no grande público. Como a gente pode ajudar o grande público a se identificar? Se ele não vê, como é que ele se identifica? Se ele não consegue divisar qual é a diferença do Russo para Marisa Monte, ele vai dar, porque é o ritmo. Não é só o ritmo, é tudo diferente, são carreiras diferentes. Como é que ele vai se identificar com um ou com o outro? Ele vai se identificar com coisas rasas, mas nós podemos ajudar o cara a se aprofundar, a ele querer pesquisar a vida do Russo, que Russo é um colecionador de disco, que ele é um cara que pesquisa música. Quer dizer, como é que a gente ajuda as pessoas? Quer dizer, Marisa Monte, uma mulher, nossa, ela tem um domínio do som, que ela trabalhou com regência. Então, assim, você sabe por que a pessoa consegue aquela pureza? Porque você sabe o caminho que ela trilhou. Isso nunca está numa entrevista. E só para completar, porque isso é extremamente importante, é que o jornalismo perceber que a neurociência já fala isso há alguns anos, que não é propriamente o que você pergunta, nem o que a pessoa diz só, é a emoção que passa.
o que atinge quem ouve de emocionante, de impactante, de dizer, eu ouço um artista e, nossa, ele também sentiu isto, nossa, ele sofreu para fazer aquela música, nossa, ele teve... Não, isso é que fica. E nós estamos, em termos de mundo, estamos a ir para aquele fluxo escorregadio de... é assim que se faz. Portanto, não interessa, é assim, senão vamos perder o barco, vamos fazer assim, fazer como todos. E há aí um momento em que a gente precisa de fazer algo diferente, senão não fica. Aí você vai ouvir outra música, Nana Caymmi tem umas músicas que também dizem que escreveu, que fez, que não sei o quê. Todos têm história. É aí que os novos artistas podem começar a fazer caminho para um dia a gente dizer assim, poxa, Caetano, este cara é parecido com você. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Sobre o que a Ana estava falando até das entrevistas, né? Hoje em dia, às vezes não, a maioria das vezes, eu estou falando na minha experiência de portal, né? Não estou falando, por exemplo, de um caderno especializado de cultura no impresso, mas a gente nem faz entrevista. Às vezes o artista, o assessor de imprensa manda o release, o artista às vezes não tem realmente tempo, não tem como, se for um artista mais assim, né? Você deu o exemplo de Marisa Monte. Então, assim, acho que se resumiu muito a essa divulgação, ou de o artista lançando um disco, a gente bota o disco lá, a música, né? A gente tem essa possibilidade de embedar ali a música para o internauta ouvir, ou é um artista que vai fazer um show em Salvador, e aí a gente coloca só a notícia do artista vindo, né? Então, se resumiu muito a isso, né? Assim, não é... Estou fazendo minha meia-culpa aqui, né? Porque eu estou dentro, né, desse universo, então, assim, isso realmente, por questões que eu até falei, da questão de termos que dar conta, né, de várias coisas ao mesmo tempo, e também por isso. E falando sobre a referência aí que a Ana disse, eu ia até comentar isso, que hoje parece que, assim, os artistas novos, às vezes tem isso, um artista, um Caetano Veloso da vida, ele diz assim, olha, gente, fulaninho de tal, ele está... meu apadrinhado, né, digamos assim, olha, descobri o trabalho de sei lá, Maria Gadu, que ele fez, né, gravou com Maria Gadu e tal. Então, olha, né, esse artista novo está gravando com Caetano descobriu ali, tem algumas histórias de referências assim, né, mas aí eu fiquei pensando, quem não tem, né, essas referências, como é que ganha o público hoje? Né? Como é que o público, será que o público também não tem essa resistência ao novo, né? Como a gente muitas vezes tem a qualquer assunto, mas em relação à cultura também? Como é que, aí eu fico pensando, como é que Russo, por exemplo, eu acompanho o Russo desde do Ministério Público, né? Que ele fez, tinha o Ministério Público, teve a Dubstério, depois foi para Baiana System, e assim, eu lembro um pouco disso, né? Porque eu já gostava dele ali e tal, mas como é que Russo virou Russo, né? Como é que a Baiana System virou a Baiana System? E por que outros não conseguem, né? Outros que têm músicas muito boas e que estão aí, estão disseminados nas plataformas, mas não tem esse alcance, né? Eu acho que o Russo é um em cada 100 mil, não sei, né? Que tem conseguido aí ganhar essa atenção do público, né? O que nos leva ao conselho de $1 milhão, falando que depois eu já vou puxar, viu? Já estamos chegando lá nos 30. Eu já vou tentar então misturar com o conselho. A perfeição seria o jornalismo ajudar, dar o foco a essas pessoas que não são tão visíveis, mas se realmente o jornalismo está num momento económico e organizativo e estrutural complicado, então falei em dar emoção às coisas. O artista precisa de se mostrar, e as redes sociais dão-lhe isso, mostrar-se de uma maneira mais emocional, tipo, olha, esta música escrevi quando aconteceu isto, aconteceu aquilo. Ser uma coisa mais verdadeira, não ser tão máquina. Então o meu conselho seria, depois disso tudo, que cada um que é apaixonado por um artista que é desconhecido para os outros, que o ajude também a ser visível. É isso que nós, o povo, o público, as pessoas, precisamos fazer com os artistas
que precisam chegar aonde Caetano e os outros todos estão. Precisamos fazer isso muito, muito. Quer que aí, Thaís, ou quer que eu vá e você vai por último? Isso quer que eu fale? Vá lá, fala desse. Eu queria concordar em uma questão com a Ana, né, sobre essa... a gente fazer nosso papel de ouvinte, né? Sendo imprensa ou não, a gente fazer nosso papel de ouvinte e compartilhar, né, o que a gente está ouvindo com os outros, né? Realmente, assim, a gente às vezes ouve uma música que a gente conhece há muito tempo e nossos amigos ali que convivem com a gente não sabem, né? Em relação ao público, eu acho que a gente tem que buscar o novo, né? Não adianta a gente ouvir uma rádio, por exemplo, que toca todo dia aquela música que eu sempre ouço. Eu posso até gostar da música, mas assim, tirar um tempinho mesmo, né, para mudar ali a frequência, né, ver ouvir o que está passando nas outras rádios. E assim, tentar, né? Você pode até não gostar, mas pelo menos você tem um conhecimento ali de que aquilo existe, né? Em relação aos artistas, eu vejo muitos assim, atualmente, né? E também foi incentivado muito pela pandemia. Mais dos últimos anos para cá, muitos apostam, né? Têm apostado nas plataformas digitais, então assim lançam singles, lançam EPs, né? Estão aí disponíveis. Mas nem sempre isso chega para todo mundo, né? Às vezes você lança e deixa lá, tá no Spotify, mas cadê? Como é que as pessoas vão saber, né? Então, o conselho que eu dou é mais do que nunca tentar divulgar isso de uma forma mais direta, né? Como a Ana falou, se mostrando também como pessoa, como se relaciona com a sua própria música. Vai nas rádios, vai nos veículos de imprensa, manda para veículos especializados, até que não são grandes portais, mas estão ali com foco, né, na cultura, na música. Tenta se mostrar mesmo pessoalmente, mesmo leva ali né, até o link, leva o link, né, manda o link, leva o pendrive, enfim, para que isso possa chegar, né? Porque todo mundo hoje usa Spotify, todo mundo hoje bota lá o clipe no YouTube, mas isso precisa ser informado, né, de alguma forma. Então, meu conselho é esse. Bom, meu conselho eu vou dividir meu conselho em algumas partes. A primeira coisa é que o jornalismo, de alguma maneira, ele tem que evoluir para uma coisa que seja mais rápida, mas ele não pode ser raso para ser mais rápido. Tem que se descobrir uma outra solução. A solução nunca é recortar e colar. Gente, assim, recortar e colar, eu sempre digo, é coisa de jardim da infância. A gente aprende com 4 anos, não é possível que eu, com 60, faça isso ainda. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que usar minhas novas habilidades, saber ler, interpretar, escrever, fazer uma pesquisa, saber do que é que eu estou escrevendo, colocar o meu estilo e não apenas recortar e colar. Isso, coisa 1. Coisa 2, pô, é tão maravilhoso quando você vê. Caetano é um cara marcante quando faz isso. Ele chega na televisão do nada, não sei onde foi, qual foi o veículo, nem me lembro mais, ele diz assim: Xande é lindo. E Xande quem? Vira Xande, harmonia do samba. Todo mundo descobre só porque Caetano usou a fama que ele tem para dizer Xande é lindo, que não quer dizer canta bem, canta mal, samba bem, samba mal, apenas colocou o foco na pessoa. Então, quem sabe toda essa nova geração também pode, de vez em quando, pegar o seu Xande e dizer: olha, fulano é lindo, olha, fulano é muito bom, vocês já ouviram? Caetano fez isso com a Anitta na Olimpíada. Eu quero que a Anitta cante na Olimpíada. Estava aquela briga, vai ser a Anitta, não vai ser a Anitta. Quem lançou a Anitta para essa carreira incrível foi aquela pequena frase: eu quero a Anitta na Olimpíada. Gente, Caetano é o rei do passe. Que é coisa mais generosa do que isso, quer dizer, falta isso daquela pessoa que já está estabelecida. Você já está estabelecido, quando o cara olhar um pouco para os lados, senão a gente só fica olhando para a mesma coisa. Outra coisa, e o público? Gente, o público precisa pensar um pouco e não se deixar pulverizar tão fácil, porque a quantidade de informação deixa a gente muito disperso. Então, eu gosto desse tipo de música. Por exemplo, eu sou carioca, eu gosto de funk, mas eu não gosto de Anitta fazendo funk, eu gosto de Fernanda Abreu fazendo funk, que são de gerações diferentes.
Tem alguém parecido com o Fernando Abreu que eu não conheço, que já estou fora do esquema, estou na Bahia há muito tempo? Pô, alguém pode me apontar, Anitta pode me apontar. Atualmente, onde a Anitta aponta, todo mundo olha. Quem é a próxima geração? Quem é que ela vê que tem a qualidade de Fernando Abreu? E quem se lembra que Fernando Abreu era da Blitz? Quer dizer, que são coisas, as gerações, elas vêm de um processo, ninguém nasce, bota a cabeça fora do ovo e diz, ó, oh, você é artista. Tem um processo. Olha, Dona Ivone Lara, Cartola, pessoas, gênios que nasceram porque foram apontados por alguém, porque alguém viu e falou, pô, eu tenho que compartilhar que você é genial. Falta um pouco também a gente exercer isso, né? De dizer, olha, eu estou vendo uma coisa legal, eu sei como dividir com meus amiguinhos, né? Na concha, o cantor começa a falar, ou começa a cantar, e o povo canta junto. Ele não canta sozinho nunca. Então as pessoas já sabem a música, aquilo é quase um coro coletivo. Pois bem, Maria Bethânia, por exemplo, Caetano Veloso, por exemplo, em Portugal, é um silêncio, que quando eu aqui no Brasil, na Bahia, comecei a ouvi-los, eu pensei, não é possível. Sim, é um silêncio, gente. Então, assim, eles são, para mim, quase que dois artistas diferentes, porque naquele lugar não se ouve uma mosca. A Bethânia lê em palco, deita a folha pelo ar e ouve-se a folha, com uma multidão a ouvi-la. Então, o artista, ele próprio, também pode ser, quando a Leis diz, há uns artistas que não dão release ou não são tão visíveis, não se fazem tão visíveis, vão à procura, há sempre um lugar para vocês, há sempre uma porta para vocês. Se não é a concha acústica agora, será daqui a uns anos, vão a outra porta. É porque o artista às vezes, eu não vou ali porque ali é fraco, ali é menos. Não é nada, vá caminhando. É impressionante, vocês não conseguem acreditar. Eu consegui ver a Bethânia na quarta fila uma vez. Quarta fila, sentada a olhar para ela, a vê-la falar e a cantar. Porque agora cheguei à Bahia e disse, gente, eu não consigo chegar nem a 50 metros num espetáculo dela. É louco. Então eu queria que vocês percebessem que eles têm lugares diferentes. E eu imagino que na Europa toda não há uma mosca. Aí você chega à concha acústica e diz, que é isto? O que é isto? Maria Bethânia cantando e o pipoqueiro passando, minha filha. A Bahia é assim. É muito. O acarajé e o... Uau! É muito louco. Gente, o Unissex vai acabar. Olha, passa dinheiro. Olha, Thaís, você vai de férias, mas na volta tem mais programa, hein? Foi aprovada aqui. Foi muito rápido, viu? É muito rápido. Eu falei que é barzinho sem cerveja, minha filha, é isso. Menino, se não fosse de manhã, ia ter até uma cervejinha aqui.